Olá, São Paulinos, bom dia, como estão? Sabadão de carnaval aí, pessoal. Vai pegar a estrada, toma cuidado aí, vá direitinho pela estrada, vê os equipamentos do carro, estão tudo em ordem, tudo em dia. E a vocês, meus seguidores, divirtam-se, bebam à vontade, mas não dirijam, tá? Sempre que for beber, comemorar, não dirija, você que está na praia principalmente aí. Tome muito cuidado. A bebida é terrível. Se beber, não entre no mar. Tenha bastante cuidado, tá bom? Gente, dizer uma coisa para vocês. Esses dias aí, eu tive recebendo algumas críticas, aí, notadamente dos grupos de Facebook, né? A respeito das críticas que eu faço aqui, a maneira de conduzir o seu trabalho, o Rogério Ceni, nosso técnico. Então algumas pessoas vêm lá e falam assim, não, você parece que joga contra, tá cheio de mimimi, deixa o homem trabalhar. Outros falam, ô velho, você tá pensando o quê? Não dá nem para te escutar. Você está jogando contra, você não está vendo que é um mito. Ah, tem de tudo, né? Tem de tudo. Gente, a questão é a seguinte, vejam só. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e eu estava levantando aqui um relatório da XP Investimentos e também da Sport Trade, uma pesquisa de ranking de clubes de futebol, né? Então eu cheguei à conclusão aqui, ou melhor, eu não, né? Eu li o relatório da XP e da Sport Trade e eles, numa pesquisa com 2.500 pessoas, eles tiveram o seguinte resultado. Em primeiro lugar, em número de torcedores no país, o Flamengo com 24%. Em segundo, 18% para o Corinthians. Em terceiro, 11,5% para o São Paulo. Em quarto, está o Palmeiras com 9,8%. Em quinto, o Grêmio. Em sexto, o Vasco. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 3,7%. Em oitavo, o Santos com 2,3%, ou melhor, 3,3%. Em nono, o Inter de Porto Alegre com 2,9%. Em décimo, Cruzeiro com 2,8%. E décimo primeiro, Botafogo com 2,2%. E décimo segundo, o Fluminense com 1,2%. Eles apuraram até o décimo segundo colocado. Já um outro relatório, nesse mesmo relatório, mas um outro questionamento, se apura o engajamento dos clubes, dos torcedores dos clubes nas redes sociais, quantos seguidores tem. O Flamengo vem em primeiro lugar com 41 milhões de seguidores. O Corinthians em segundo com 27,13 milhões de seguidores. Em terceiro, São Paulo com 17,36% de seguidores. Em quarto, Palmeiras com 13,77%. E em quinto, Santos com 9,52%. Vejam que entre os 5 primeiros, 4 são clubes de São Paulo, né? Só que aí, gente, vejam só uma coisa, né? Há uma outra avaliação da XP e da consultoria Sport Trade, que é a respeito do que compõe a receita de um clube de futebol, né? Então, o sócio torcedor hoje compõe 7% do total da receita do clube de futebol. O marketing, que é a venda de produtos, tal, do clube, camisas, chaveiros, bandeiras, licenciados, compõe 16%. A arrecadação e a bilheteria, 7%. A transmissão de direitos para a transmissão por televisão de direitos, a venda de pay-per-view, tudo isso daí compõe 53% da receita de um clube de futebol. E como é que é apurado quanto se paga para cada clube? De acordo, tomando por base o número de torcedores, o número de engajamento nas redes sociais e se discutindo também esses valores com os clubes, né? Isso daí que é levado em consideração. Então, eu falei tudo isso para vocês pelo seguinte.
Olhem só, os jogadores de futebol, eles nada mais são que ativos do clube, né? E a torcida? A torcida é o patrimônio do clube. Se a torcida representa 16% na compra de produtos com o marketing, somado aos 53% que ela é levada em consideração também para paga de direitos de transmissão de imagem, nós temos aí, né, 69%. 69%. E se somarmos a contribuição do sócio torcedor, nós temos aí 76% de tudo vem diretamente do engajamento da torcida, né? Então vejam só, aí nós podemos somar também a arrecadação. Se nós temos 76, somamos mais 7%, nós vamos pular para 83%. Tudo depende do engajamento do torcedor. Agora, se o torcedor não opinar, se o torcedor não puder falar nada, se o torcedor não puder criticar, está tudo errado, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração que críticas fazem parte do negócio. Eu não posso, por exemplo, assistir passivamente as pessoas dizer amém, 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 como se fosse um carneirinho berrando, amém, 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 para tudo que o técnico do time faz, para tudo que os jogadores fazem, para tudo que os diretores do clube fazem, para tudo que os conselheiros fazem. Então, a gente tem que criticar. Você acha que você falando amém para o técnico, porque ele foi um grande jogador, amém, amém, tá certo, ó, o Rogério fez, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, você está colaborando com o clube? Não, você não está colaborando com o clube. Se você fizer isso, você está atrapalhando o clube, porque está vendo que a coisa está errada e continua dizendo amém. Nós temos que entender que o empregador, ele tem uma atividade. No clube, o São Paulo é o empregador do Rogério. E ele assume os riscos dessa atividade desportiva que ele desenvolve, né? Mas o empregado, que é o Rogério Ceni também, ele trabalha lá, ele recebe salário, é um contrato oneroso para o clube, sabe? Ele tem que, pela lei, não ser um eventual, ele tem que estar lá todo dia, ele não pode mandar outro no lugar dele, ele tem que frequentar lá. Então, ele tem que prestar pessoalidade. Existe uma coisa muito importante numa relação de contrato de trabalho que nós chamamos de subordinação jurídica. O que é a subordinação jurídica? A subordinação jurídica é a hierarquia. Então, o clube tem o direito de cobrar de seu empregado quando ele não vai bem. É dever do clube cobrar. Porque se nós somos o patrimônio do clube e os jogadores são o ativo do clube, o presidente, os conselheiros, os dirigentes do São Paulo devem cobrar. E quando o Rogério age como ele estava agindo, note para você, o Galopo não era titular do time. Ele entrou 3 vezes ele entrou como titular. Nas 3 vezes ele ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. E nós tivemos aí o caso do Luan, que é um São Paulino, que a gente conhece, e quer ficar no São Paulo e não é escalado. Então nós tivemos essa última entrevista do Rogério Ceni e eu o parabenizo por ter ouvido a direção do clube e passar a, agora sim, avaliar de acordo com o que ele vê no treinamento e de acordo com o que ele vê em campo durante os jogos. Não por afinidade, é uma revisão daquela posição que ele tinha e é a posição correta. Aí eu parabenizo. E parabenizo a diretoria do São Paulo também, em bom tempo, que tomou essa atitude de intervir junto ao técnico, no sentido de que ele passasse a dar coletivas melhor,
né, melhorasse suas coletivas e revisse determinados pensamentos para que preservasse não só os ativos do clube, mas para que atendesse também ao patrimônio do clube, que é a torcida, que a torcida pedia. Então, essas pessoas que estão nas redes sociais só dizendo amém, eu respeito. Tudo bem, você tem o seu entendimento, né? Mas tem que respeitar a nós também, que temos entendimentos divergentes. E eu não sei, mas eu penso que seja até a maioria quem diverge dessas pessoas assim. Porque todos nós somos são paulinos, todos nós queremos o bem do São Paulo. De uma forma ou de outra é isso, né? Todos nós. E todos temos direito de divergir. Então, eu acho que você que só diz amém, você não ajuda em nada. Mas se você acha que está ajudando, o problema é seu. A gente aqui, São Paulino de verdade, quer ver o bem do São Paulo, quer ver o São Paulo campeão, criticar quando a gente acha que está errado e parabenizar quando a gente acha que está certo. Todos conhecem aqui minha posição a respeito da SAF. Eu sou contrário à SAF, porque se nós criarmos aí 20 SAFs, nós vamos ter SAF caindo também. E eu acho que esse ano já SAFs vão cair. Olha o Cruzeiro aí, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer. Então eu sou contra a SAF, porque o futebol não é só financeiro. O futebol deve ter ganho desportivo. E os investidores em outros países, quando veem que não há o ganho financeiro, eles abandonam o ganho desportivo também. Então é por isso que eu sou contra a SAF. Ah, mas os conselheiros são antigos no clube. Gente, é paixão. Futebol é acima de tudo paixão. Se não fosse, eu não estava aqui, né? Futebol, acima de tudo, é paixão. E eu também tenho outro posicionamento que eu sempre digo aqui, o pessoal mete o pau, alguns colegas metem o pau e eu respeito, né? Muita gente não gosta do Júlio Casares como presidente do clube. Eu já não tenho esse posicionamento. Eu critico quando eu acho que está errado. Só que eu acho que entre o quadro do São Paulo, entre o quadro total do São Paulo de conselheiros que podem ser candidatos a presidente, eu acho que o Júlio talvez seja o melhor ou um dos melhores, né? Eu acho. Só critico quando faz coisa errada, é óbvio, a gente critica, mas não vejo gente assim muito mais competente que o Júlio e acho que em determinados aspectos ele está fazendo um bom trabalho no clube até. Há críticas em alguns lados aí, né, que alguém critica ele por ir nas redes sociais, que ele desaparece quando o São Paulo vai mal, mas isso são coisas que acontecem, mas a gente tem que saber, né, discernir as coisas. Ah, mas esse conselho do clube, que são só 260 conselheiros que elege o presidente, sim, mas isso daí precisa haver lá, né, do lado do presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, de propor, né, uma mudança no estatuto do clube, né, para que todos participem, para que todos os sócios participem. Eu acho que deve haver um engajamento que todos os sócios devam participar do clube e inclusive os sócios torcedores. Eu penso isso, acho isso muito importante. Mas como a gente não tem isso, vai fazer o quê, né? Aliás, eu queria aqui parabenizar o Júlio Casares hoje por ter indicado o Tião, o Sebastião Antônio Duarte, um amigo meu de muitos anos, amigo de mais de 40 anos, conselheiro vitalício do clube, para diretor adjunto da base em Cotia, né? Diretor adjunto lá em Cotia. Parabenizo eu e o Tião, divergimos às vezes, eu e o Sebastião, divergimos às vezes de muita coisa do São Paulo, ele tem o posicionamento dele, eu respeito, e eu tenho o meu posicionamento, mas não posso negar, como eu sempre estava falando aqui, como sempre estou dizendo aqui, todos nós somos São Paulinos, e o Tião é competente, gosta do São Paulo, ama o São Paulo, quer ver o São Paulo campeão, né? Quer ver o São Paulo campeão. E é um cara, eu estive com ele lá quando houve a eleição do Marcelo Portugal Gouveia, que levou o São Paulo ao tricampeonato mundial. Eu estava lá no Salão Nobre, junto com o Tião lá, com todo o pessoal lá, e participei ao lado do Tião disso daí. E o Sebastião foi um dos camaradas que mais lutou pela eleição, né? Que levou o São Paulo ao tricampeonato mundial. É isso aí, gente. Então, vocês que me criticam aí, podem continuar criticando. Eu só peço que analisem bem que vocês precisam pensar também do outro lado. Se você deixar a coisa sempre como está,
Agora nós vamos ter um São Paulo sendo analisado como deve, pelo campo, pelo treino, por tudo. E valorizando o seu patrimônio e o seu ativo. Gente, bom dia, passe um bom sábado.